Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estão todos vivos? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor que nessa noite nos permitiu estar aqui pela primeira vez, né, junto com o pastor Silas, missionária Daiane, todos os irmãos. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus, eu lerei estes versículos, acompanhe na sua versão, na sua Bíblia ou na tela, conforme está disposto no Data Show. Diz a palavra de Deus, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus. Podem se sentar, meus irmãos, que Deus abençoe. Meus irmãos, carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma das importantes cartas que Paulo escreveu. Dentre os temas que ele traz aqui, e ele escreve essa carta para agradecer os irmãos, para falar de como foi a pregação do evangelho ali naquela cidade, na cidade de Tessalônica. E neste capítulo 4, ele reserva estes versículos, 13 ao 18, para falar de algo muito importante para nós, para a igreja do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas, de quaisquer povos e nações. Porque a palavra de Deus, ela nos aponta desde o Antigo Testamento, de um propósito de Deus de redimir a humanidade por causa da queda. O homem foi criado dentro de uma perfeição, dentro de um critério de perfeição. Lá no jardim que estava no Éden, ali foi posto para cuidar das coisas, dando os seus devidos nomes, enfim, para glorificar a Deus e ter um acesso direto a Ele. Caiu, pecou, foi desvaziado desta glória que tinha lá no Éden, da presença de Deus. Deus, então, dentro do projeto salvífico e de redenção da humanidade, sempre apontou, já desde o capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, de que a semente da mulher, ou seja, o filho da mulher, um filho da mulher, ou filho da mulher, viria, esmagaria a cabeça de Satanás, ou seja, derrotaria o inimigo por completo, de modo definitivo. A sentença de Satanás já foi proferida, a condenação já é certa, só falta agora o cumprimento dessa sentença definitiva que Satanás já tem contra si. Desde então, o tempo vem passando. Os profetas que vieram no Antigo Testamento diziam e apontavam para o Messias, para o ungido de Deus, que viria para redimir a humanidade de um modo completo e definitivo. Seria um sacrifício perfeito, não precisaria ser repetido de tempos em tempos, semana após semanas ou anualmente, conforme se fazia no tabernáculo, depois no templo lá em Jerusalém. Não seria necessário as pessoas se deslocarem geograficamente lá para Jerusalém para adorar a Deus num centro de culto, no templo central. Porque chegaria o tempo que todos os adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, aonde estivessem, seja na ON3, em Parauapebas, na China ou na Rússia, ou nos Estados Unidos. E assim tem acontecido, o povo de Deus tem adorado, tem buscado a sua presença e tem sido alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré.
E o tempo está passando. Vejamos que desde a queda do homem até agora, biblicamente falando, nós temos aí um período de cerca de 6.000 anos. Quantas pessoas já pisaram nessa terra? Milhões. Quantos temos hoje na terra? Cerca de 7, 8 bilhões de pessoas. E cada dia nascem pessoas, cada dia morrem pessoas. E assim é o ciclo da vida. Salmo 90, versículo 10, diz que o tempo de vida de um homem é de 70, alguns pelo vigor chega a 80, o resto é canseiro, é enfado, e a vida vai. Como a folha que o vento leva. Vai passando. Muitos, já no final de suas vidas, olham para trás e às vezes olham como o tempo passou. Eu estou com 37, e já às vezes olho e me assusto com o tempo. Poxa, já se passaram 20 anos de tal coisa? Já se passaram 25 anos de tal coisa? 10 anos de tal evento? E assim é a caminhada da existência. Uns chegam, outros vão. Quando nós falamos e trazemos a reflexão deste texto, é que nós temos aqui uma realidade vívida e que precisa nós trazemos à memória. Afinal de contas, o tempo está passando. Alguns, ou talvez todos nós, ou alguns de nós, experimentarão a morte. Talvez, pode ser que nenhum de nós experimente a morte. Porque a palavra de Deus diz que Jesus voltará. E arrebatará a igreja. E é sobre isso que este texto fala. E a realidade deste texto, como disse, precisa ser lembrada. Porque o tempo está passando, o tempo está caminhando, nós vivemos na era digital em que nós estamos lidando com o fator tempo, parece que de um modo ainda mais rápido. Para nós é muita rapidez. Se compramos um pacote de internet e ele demora 5 segundos para baixar um áudio de WhatsApp, a gente já disse que não presta. Vamos trocar, afinal de contas vamos mudar de operadora. Se pegamos um vídeo de YouTube, que seja, ou de uma outra rede social qualquer, se demora 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, para abrir, a gente já fica um pouco nervoso, porque demorou muito. E assim o tempo vai passando. Terça-feira agora é dia 1º de outubro, já estamos quase falando Feliz Natal. E a vida vai passando, e o tempo vai passando. E parece que a noção de tempo cada vez mais fica avassaladora no quesito rapidez. Está passando muito rápido. Então, se está passando muito rápido, nós estamos cada vez, ou pelo menos a noção de rapidez está imbricada em nós estamos cada vez mais perto de vivermos o que Paulo fala aqui aos Tessalonicenses. E ele começa a dizer que fala isso para nós, que o que ele vai falar a partir do versículo 13 é porque quer que nós não sejamos ignorantes. E ignorância, muitas vezes no popular, a gente diz que é aquela pessoa bruta. Fulano é ignorante, ou seja, ele é muito bruto, muito seco, muito áspero no trato com as pessoas. Mas aqui Paulo está dizendo, ignorantes, no versículo 13, de não conhecer, de não saber, de viver a vida sem a expectativa, a esperança do porvir, do que está para vir. E Deus é tão bom, que Ele nos deixou a palavra dEle, nos dando uma orientação de como vivermos aqui, e já nos dizendo que, quando esta vida passageira, rápida, terrena, passar, findar, há uma outra verdadeira que vai se iniciar. E como isso vai acontecer, a palavra de Deus nos diz. Então Ele não quer que a gente seja ignorante, que a gente vive em desespero, angustiado, como uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Pelo contrário, Deus nos deixa dito o que vai acontecer nessa vida, e as escolhas que aqui tomarmos, as decisões que tomarmos, em especial e a mais importante, que é crer e aceitar e obedecer a Jesus, ou não, com repercussões eternas. Então ele já começa no versículo 13 dizendo isso. Ele não quer que a gente fique ignorante, e com um propósito, tem um para quê, que é para que a gente não fique triste,
como os demais, ou seja, como os descrentes, os incrédulos, aqueles que não conheceram a Jesus, que não têm a Bíblia Sagrada como a genuína e fidedigna palavra de Deus. Então ele não quer que a gente fique ignorante e nem quer que o ser humano passe nessa terra de um modo triste, que fique desesperançoso, angustiado com a morte, com o que vai acontecer depois que tudo isso aqui acabar, seja a vida ou o mundo como um todo, vamos dizer assim. E aí ele, a partir do versículo 14, ele começa a nos descrever um passo a passo, um cenário geral, porque aqui o texto, ele traz um panorama geral da segunda vinda de Jesus, que João vai descrever com mais detalhe no Apocalipse. Há outros textos de Paulo, a exemplo de carta aos Coríntios, em que ele volta a falar a respeito disso. E aí no versículo 14, ele vai nos falar que se a gente crê em Jesus, que ele morreu e ressuscitou, assim também os que creem os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vejamos, irmãos, a realidade de Cristo, ela existe. O Cristo, ele veio. O profetizado no Antigo Testamento veio. E cá para nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, havia muitos que achavam uma loucura, ou coisa da cabeça dos profetas, ou de um religioso fanático, essa ideia de Messias, a ideia de que a virgem conceberá e dará à luz um menino, e o seu nome será Príncipe da Paz, Conselheiro. Depois Miqueias vem e diz: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o Salvador. E tantas outras profecias apontando para o Messias. Isso, na cabeça das pessoas do Antigo Testamento, para nós hoje pode parecer, pela distância do tempo, que as pessoas enxergavam com muita naturalidade a ideia de que o Messias viria. Mas não, muitos não criam nisso. Tanto é verdade que no judaísmo, o judaísmo hoje, até então não creem, até o momento não creem que o Messias já veio. Imagine os de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Havia uma perspectiva e muitos ainda ficavam na esperança, ou não criam, ou criam que seria um Messias meramente político, como nos tempos de Jesus se cria. Da mesma forma, hoje, há muitos que acham uma ideia surreal, uma coisa de um fanatismo religioso, ou uma ideia muito abstrata de que um Jesus que morreu virá, aparecerá nos céus com alarido e voz de arcanjo, que vai haver um arrebatamento, ressurreição. Isso parece uma loucura na cabeça de quem não crê. Assim como parecia uma loucura o vinda de um Messias para muitos do Antigo Testamento que viveram naquela época. Agora, muitos não creram no Antigo Testamento, mas Jesus veio. Muitos não creem hoje, mas Jesus virá. Do mesmo jeito. E aí ele está dizendo para nós: olha, nós cremos que ele morreu e ressuscitou. A questão é essa: você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu aos céus, conforme Atos nos diz, e está à direita do Pai, intercede por nós, e um dia voltará? Essa mensagem é para os que creem, então. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, assim também, ou seja, da mesma forma como foi um fato, uma realidade, que Jesus veio, que ele morreu e que ele ressuscitou, também será a realidade daqueles que dormiram. E aqui é uma figura de linguagem para as pessoas que morreram, no sentido de que estão dormindo, aguardando a esperança da ressurreição, não como os adventistas dizem, no sentido de sono da alma, mas apenas uma questão de figura de linguagem. Apenas no sentido daquela pessoa que está, quando vemos num caixão, que parece estar dormindo, né, como nós faremos daqui a algumas horas, ele usa uma expressão aqui de uma figura de linguagem. Então aqueles que dormem em Cristo, aqueles que já morreram em Cristo, Cristo, tornará a trazer com ele. E como que ele tornará a trazer com ele? A partir do versículo 15, Paulo vai explicar que nós
E aí o nós é tão interessante aqui, porque aqueles que leram em 1000 depois de Cristo, era uma realidade. Nós que estamos lendo hoje em 2024, é uma realidade. Se o tempo passar e mais 100 anos vier, também será realidade para a igreja de daqui 100 anos, porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aqueles que estiverem vivos, nós não vamos preceder, ou seja, nós não vamos vir, não vai acontecer algo com nós, antes dos que já dormem, dos que já morreram. E o que é que vai acontecer? Ele nos diz no versículo 16, porque o Jesus que morreu e ressuscitou, e aquele que foi aos céus, mas foi dito que um dia ele voltaria, porque ele mesmo disse que iria para o Pai, prepararia o lugar, e depois voltaria para buscar os seus, este Jesus, ele, versículo 16, descerá do céu. Aquele que subiu, descerá. E ele descerá de uma forma gloriosa, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, um evento que chama, que vai chamar a atenção dos crentes, claro. E aí os crentes, os que morreram em Cristo, não é para todo mundo este momento, mas para os que morreram em Cristo. Quantas pessoas que nós conhecemos já morreram no Senhor e estão dormindo em Cristo e aguardando este momento? A palavra de Deus diz que estes servos do Senhor que já morreram, eles, os que morreram em Cristo, é para em Cristo, irmãos. E aqui é importante, a ênfase do em Cristo é séria e é relevante, porque não existe igreja sem Cristo, não existe salvação sem Cristo, não existe evangelho sem Cristo. O foco é Ele, o alvo da nossa fé é Cristo, o olhar é para Ele. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, diz para a gente que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas do capítulo 11, ele diz, olha, que nós estamos aqui caminhando, essas testemunhas estão agora como espectadores, nós estamos na caminhada, e ele diz, olha, prossigam, como caminhem, corram, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então o foco, o alvo do cristão é Cristo. Nós estamos nesta noite adorando a Cristo, buscando a presença do Senhor, daquele que na cruz morreu, daquele que nos salvou de uma vã maneira de viver e que nos garante. Não é garantia minha, não é do pastor Silas, não é do nosso presidente, pastor Amarildo, não é da nação Madureira, a garantia é de Deus, através da sua palavra, de que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, voltarão à existência, agora com um corpo glorioso. Então todos aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão, e neste momento da ressurreição, quase que instantaneamente, quase que concomitantemente, rápido, acontecerá o que o versículo 17 diz. Depois o nós volta aqui, os que estivermos vivos. Todos aqueles que estiverem vivos, serão, agora o primeiro evento foi a ressurreição, a primeira parte do evento. A segunda parte do evento agora, é um evento chamado arrebatamento. Arrebatamento, uma palavra que significa tirar com força, raptar, arrancar com força, e é por isso que diz que não abrir e fechar de olhos, ou seja, muito rápido, a igreja de Jesus, os que estiverem em Cristo, nele, firmes nele, serão arrebatados, raptados, arrancados dessa terra, num abrir e fechar de olhos, numa fração de milésimo de segundos, serão tirados dessa terra, serão tirados dessa terra, serão tirados dessa terra. Com qual propósito? Para que juntamente com os que ressuscitaram dos mortos, possam encontrar a Cristo Jesus, que estará esperando a sua igreja nas nuvens, estará esperando. Jesus desce, vem até as nuvens, mortos em Cristo, ressuscitam,
Os crentes que estiverem vivos são arrebatados. Os dois grupos, ressurretos e os arrebatados já aqui e já estiverem vivos, vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E aí Paulo continua, que ele faz uma declaração no versículo 17 que é maravilhosa. Porque tudo que eu disse no início, a respeito da finitude da vida, de que ela passa rápido, de que as coisas têm acontecido de um modo muito rápido, de que bilhões, trilhões que sejam de pessoas, bilhões de pessoas já viveram nessa terra, de que muitos nascem, muitos morrem todos os dias. Todos estes que morreram em Cristo, que passaram por essa terra, morreram. Porque a vida é finita. Há uma recompensa que o homem recebeu por causa do pecado. Mas, como eu disse, que desde Gênesis 3,15, há uma esperança. Porque a semente da mulher, o filho do homem, o Messias, o Cristo, ele veria, esmagaria a cabeça de Satanás, venceria e teria um povo vencedor também, que com ele venceria e herdaria todas as coisas. E aí este Jesus, que foi para o céu, que está hoje à direita do Pai, que vai voltar para pegar a sua igreja, diz o final do versículo 17, que é assim, depois de acontecido tudo isso, estaremos sempre com o Senhor. Agora, não terá mais a preocupação com o início, meio e fim da vida. Não haverá mais a preocupação com a morte, não haverá mais a preocupação do dia do luto, não haverá mais a preocupação das dores desta vida, das preocupações, das ansiedades, das angústias, dos dilemas que vivemos, dos conflitos que vivemos. Não haverá mais espaço para choros, dores, lágrimas, não haverá mais espaço para o concurso, para a CLT, para a graduação, para o ensino médio, não haverá mais espaço para perdermos ou angariarmos dinheiro para termos bens, não haverá mais preocupação com a casa, porque ela está pronta para nós habitarmos eternamente com o nosso Senhor Jesus. É para sempre. É para sempre. É para sempre. Na verdade, então essa vida, o estágio que estamos tendo aqui, porque essa vida é um estágio. É um estágio para ver se vamos conseguir, ou se seremos, ou se chegaremos até o fim. No estágio, o estágio ele é passageiro. O estágio tem tempo determinado. Mas quando você assumir de fato a posição, ela será vitalícia. Eterna, melhor dizendo. Porque é para sempre. Na nossa mente, o para sempre pode parecer algo tão incrível, e de fato é. Porque nós lidamos com tudo que é finito. Nós estamos acostumados, na nossa mente, ela é tão limitada, que nós estamos apenas acostumados com o finito. Com o que é finito? Os bens que adquirimos têm prazo de validade. Os celulares que compra hoje, daqui a 2 anos, estarão em desuso. O carro que compramos hoje, se é novo, saiu da concessionária, já perdeu parte do seu valor de mercado. Daqui 2, 3, 4 anos, já tem uma nova versão dele. Você já está com um carro velho. E assim o tempo vai passando, nós estamos lidando com o finito. Adquirimos uma Bíblia, as páginas começam a ficar gastas, adquirimos outra. E assim tudo é. Tudo acontece. Na finitude da vida é desse jeito. Mas, na eternidade, será para sempre. Com o Senhor vai ser para sempre. Com o Senhor vai ser para sempre. E aí, neste para sempre, Paulo termina dizendo: portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aí, meu irmão, está difícil? Permaneça, o eterno vai chegar. Meus irmãos, está complicado, está doloroso? Permaneça. Continue, o para sempre vai chegar. Está sem esperança, sem desejo, sem vontade? Continua, o para sempre vai chegar. Pensando em parar, jogar tudo para o ar?
Não, continua, o para sempre vai chegar. Quer abandonar, quer deixar família, filhos, igreja? Não, o para sempre vai chegar. O para sempre chegará. A qualquer momento, nós podemos fazer e sermos todos nós aqui, a geração do nós. Do nós. Mas para isso precisamos ficar em Cristo. Para sermos a geração do nós, os que estivermos vivos, nós precisamos estar em Cristo. Porque se acontecer de morrermos antes do arrebatamento, sabemos que em Cristo nós seremos ressurretos. Nós vamos ressurgir novamente, mas se nós formos a geração, o povo do nós que estivermos vivos, louvado seja o Senhor, pois entraremos para sempre, sem passarmos pela morte, e para sempre estaremos com o Senhor. Então, nos consolemos uns aos outros, que esta palavra, não minha, a do Senhor, gere no teu coração e no meu, o devido consolo, para nós continuarmos na caminhada, para nós permanecermos no Senhor, para ficarmos firmes na fé nele. Não é fácil, nunca foi. Ele mesmo disse que nós teríamos aflições, ele já nos disse que teríamos aflições. Isto inclui muitas dores emocionais, físicas, muitos dilemas e problemas que temos que enfrentar. Nós já temos esta direção, este alerta, mas ele nos disse para nós ficarmos firmes, porque ele já venceu. Ele já venceu e está aguardando e preparado para nós o para sempre, porque o para sempre, irmãos, não tem fim, diferentemente desta vida. Que Deus então, em sua infinita bondade e misericórdia, gere em nós o devido consolo, e que estas palavras ressoem dia após dia em nossos ouvidos, em nossa mente, em nosso coração, e que quando nós nos fraquejarmos, quando nós perdermos as esperanças, lembremos da palavra do Senhor, que há um para sempre. Nós somos e podemos ser a geração do nós, e que Deus nos deixou tudo isso, para que a gente não viva nessa vida sem esperança, entristecidos como os que não têm esperança no Senhor, como aqueles que não têm a quem esperar. Nós temos um Senhor, temos a quem esperar, e Ele é e sempre será o mesmo, o Cristo da cruz, que morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe seu coração, abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Que Deus nos ajude a permanecer em esperança, aguardando a bem-aventurança do Senhor, aguardando a ressurreição daqueles que em Cristo já morreram, e aguardando o arrebatamento daqueles que, como nós, estamos hoje aqui vivos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Pastor Silas, muito obrigado em nome de Jesus.